O RMS Titanic foi um dos navios mais luxuosos criado na história da humanidade. Navio esse que foi desenvolvido em um jantar que aconteceu entre o dia 10 de 12 de 1907, junto lá com Joseph Bruce Ismay, dono da White Star Line, e junto com William James, que era dono de outra grande empresa também de entretenimento na época. E junto entre o jantar, eles pensaram em construir três navios luxuosos para competir com a empresa da época. O nome da empresa tá por aqui, pessoal, no estudo. E o nome da empresa era exatamente Gunard. Gunard era o nome da empresa. A empresa que, tipo, era rival da White Star Line na época. Era uma empresa de grande porte, uma empresa milionária, uma empresa que produzia grandes navios de carga, navios de passageiros e etc. E a White Star Line também toda a vida começou produzindo, né? Foi uma produtora, assim. A White Star Line começou a produzir navios e tal, mas não eram navios que chegavam ao ponto de competir com a empresa Gunard. E o que eles fizeram? Em um jantar, o Joseph teve uma conversa com o James e ele falou: pô, vamos, que tal nós dois juntar uma grana? Eu acho que eles deviam falar, se não foi desse jeito, claro, mas alguma coisa relevante a isso. E falou: por que nós não cria uma empresa que... Não, nós não criamos uma empresa, porque nós não se aconselha em criar um grande navio. E o James com certeza falou: que navio? Ele falou: um navio luxuoso, um navio de carga, um navio que entre para a história da humanidade. Porque uma coisa vocês têm que entender. O Joseph Bruce, quando ele criou o Titanic, ele não criou o Titanic para ser simplesmente um navio. Ele criou para ser o maior navio da história da humanidade. E de fato, querendo ou não, vocês veem que hoje existem vários tipos de navios, vários luxuosos navios, navios esses que são citados em vários canais aí famosos no YouTube, navios esses que pessoas dizem estar acima do Titanic. Mas, gente, na época, 1900 e o Titanic ele foi completamente, como é que se fala? O Titanic na época, ele foi inaugurado em 1912. Então, em 1912, um navio daquele tamanho, daquele porte, um navio que muitos dizem ser tão alto que era do tamanho de um prédio de 20 andares, alguma coisa do tipo, não era normal ter um navio daquele luxuoso. Então, por isso que eles falam, quando ele falou entrar para a história da humanidade, realmente era para entrar e como realmente entrou para a história da humanidade. Não é? E eles criou os três navios e os três navios foi colocado como tal nome assim. Poxa, caiu aqui, gente. Colocado com tal o nome assim. Primeiro navio eles citaram assim, tipo Olympic, Britannic e Titanic. Seriam três irmãos criados em três eras diferentes. Para concorrer com a empresa rival, claro. Sim. 31 de março de 1909 começou a construção de Titanic. O Titanic foi construído lá em 31 de março de 1909, porque passaram um ano estudando como seria, como não seria, como foi, como não foi. E o navio foi evoluído. Em 1912 o navio já estava preparado, né, para sair. Vamos aqui, foi em 1911, Titanic somente, água a primeira vez, o cocô para ajudar, o Nádia, né? No de março não começou. O único que foi construído, Titanic, trabalho de 1905. Ó, veja, com trabalho, o trabalho do Titanic realmente acabou em 1911. 1912 foi o ano que ele saiu para dar sua primeira viagem. Claro, o Titanic ele foi usado sem ser assim. O Titanic ele foi usado assim também. O Titanic ele fez uma viagem. Essa viagem foi para ele ser ajustado na área interna, porque o navio, quando o navio é construído na época, o Titanic foi assim, eles construíram a parte dele assim, né, tal, a parte do navio, mas não botaram as 4 chaminés que ele tinha em cima. E
ele fez essa viagem, que se for uma viagem lá de... Tem dizendo aqui, porque galera, completamente não estudei sobre tão isso assim. Claro que tá aí, vai dizer que eu tenho que estudar, mas assim, cada youtuber, cada historiador, cada teólogo, cada pessoa tem um jeito diferente de fazer e de explicar. A minha forma, mas praticamente é essa: pegar um papelzinho, pegar resumos. Se vocês forem ver, eu sempre pego essas partes de um texto. Aqui vocês veem o texto, aqui você vê o resumo do texto, e as partes amarelas é as partes mais importantes, porque uma pessoa que ela tem um texto, ela, claro, ela lê o texto para decorar aquele texto, mas o que está dentro do texto tem algumas informações importantes que às vezes você não precisa nem resumir o texto. Aquelas informações que estão importantes dentro do texto já é o basta para você concluir, concretizar a sua história. E a primeira viagem do Titanic, ela foi dada lá, a primeira, eu não tenho dizendo a data, alguns youtubers com certeza já devem explicar para vocês, se vocês for pesquisar a história do Titanic. Alguns youtubers eu aproveito vocês ir também lá nos canais mais concreto, porque isso aqui é apenas um resumo ligeiro assim. O Titanic saiu, fez uma breve viagem assim para um cais, para fazer aquela, né, fazer a transportação para cima dele, encaixar as coisas, chaminé e tal. Beleza. O Titanic era um navio luxuoso, tanto que ele foi criado e foi conhecido como um navio luxuoso. Completamente, ele teve 3 classes. A classe que era colocada pessoas de grande porte, a segunda classe, e a terceira classe, onde era colocada pessoas medianas. Não, a segunda classe era de pessoas medianas, a primeira de pessoas na época consideradas ricas, e a terceira pessoas assim, que eram pobres, considerados pobres. O navio ele foi capacitado para ter 66 botes nas áreas internas dele. O que acontece? O Joseph, o atual dono do Titanic, que teve aquele plano de que é um navio luxuoso, 3 navios, mas o Titanic ia ser o destaque dos 3. O que foi que o Joseph fez? Ele falou, não vamos colocar 66 botes não, porque se nós colocar 66 botes, nós vai tampar a estampa, né? Vai deixar o navio, não vai deixar o navio assim de uma forma tão agradável para quem vê o navio com 66 botes assim do lado em si, né? Porque o navio ele era rodeado de botes. E o que foi que o cara teve a grande ideia? Ele teve de 66 botes que servia para um caso de um naufrágio, ele decidiu botar 20 de 66, o que é um total absurdo. Ainda por cima, era um bote que os 20 botes colocados tinha capacidade para 40, era 32 pessoas. O bote tinha capacidade para colocar 32 pessoas a bordo. E no dia do naufrágio, na hora que o navio estava naufragando, ele colocou apenas 18 pessoas, ou era 22, alguma coisa assim, dentro do bote, sendo que o bote tinha capacidade para mais pessoas. E só puderam entrar naquele bote primeira e segunda classe mulheres que tinham filhos pequenos. A maioria dos homens não conseguiram se salvar, não sei se fossem homens também importantes de grande porte da época, né? Inclusive, parece que o próprio dono da White Star Line morreu nesse naufrágio também, ou não morreu, eu não sei explicar. Mas a Raíssa sabe explicar pra você. Mas enfim. Vai ficar rindo aqui. A viagem inaugural do navio. Oxi. Normal, pessoal. Ela é normal, ela só tá passando mal ali. Mas... Você tá bem? Mais melhor? Quer ajuda? E o navio fez a sua primeira viagem inaugural dia 12 de abril de 1912. O navio partiu de São Bento para Nova York, segundo algumas coisas. Que é isso?